Olá, boa tarde. Conversar com crianças e adolescentes abertamente sobre adoção. Essa proposta da Vara da Infância e da Juventude de Toledo, no Paraná, ao levar o tema para dentro das escolas no município. A iniciativa foi reconhecida pelo Conselho Nacional de Justiça. O Escola Amiga da Adoção é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, mantém liberação de empréstimos consignados a beneficiários de programas sociais. O ministro entendeu que a ampliação da margem de créditos consignados para beneficiários de programas sociais só é feita a partir de uma análise de risco pelos bancos. Plenário virtual. Supremo mantém exigência de nível superior para cargo de perito técnico na Bahia. E ainda eleições 2022. Mesmo quem não votou no primeiro turno pode ir às urnas no próximo domingo. O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido do Partido Democrático Trabalhista e manteve a validade da lei que prevê crédito consignado para beneficiários de programas sociais como o Auxílio Brasil. Segundo ele, a modalidade de crédito mais barata pode ser opção, inclusive, para quitar outras dívidas com juros mais altos. Ao analisar o pedido de medida cautelar, o ministro Nunes Marques entendeu que não há urgência para impedir a liberação do empréstimo consignado para a população de baixa renda. Segundo o ministro, a ampliação da margem de créditos consignados não é novidade. Além disso, Nunes Marques entendeu que a liberação do empréstimo para beneficiários de programas sociais só é feita a partir de uma análise de risco pelos bancos junto ao INSS ou ao Ministério da Cidadania. A lei que autorizou esse empréstimo entrou em vigor em agosto deste ano e ela determina que o beneficiário pode comprometer até 40% do valor do benefício para pagar a dívida. No pedido, o PDT alegou que as mudanças nas regras de empréstimos que permitem o desconto das parcelas diretamente do valor pago aos beneficiários de prestação continuada e de transferência de renda vai agravar o superendividamento dessas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Nunes Marques ainda explicou que o produto é uma opção legislativa para garantir às famílias brasileiras de baixa renda uma modalidade de crédito barata para enfrentar as dificuldades financeiras. Segundo ele, o consignado permite, inclusive, que o beneficiário consiga recursos para pagar outras dívidas que tenham juros mais altos. O Supremo Tribunal Federal manteve a exigência de nível superior para cargo de perito técnico na Bahia. Os detalhes da decisão você confere com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. A Associação Brasileira de Criminalística questionou no STF normas que criaram o cargo de perito auxiliar sem a exigência de nível superior e depois o elevou à categoria de perito técnico com atividade de papiloscopia. De acordo com a associação, a legislação permitiu a utilização do termo perito a profissionais que não atendem os requisitos de aprovação em concurso público, nível superior e formação especializada. Para o ministro Edson Fachin, relator da ação direta de inconstitucionalidade, não há exclusividade na utilização do termo perito para os cargos de peritos oficiais. O que a lei federal determina é a exclusividade do status de perito oficial de natureza criminal. A análise das normas aconteceu no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Por unanimidade, os ministros consideraram que a exigência posterior de nível superior para cargos que anteriormente tinham o nível médio como requisito é medida legítima de reestruturação administrativa. Essa prática não viola a Constituição Federal. Uma companhia de transportes de Xaxim, em Santa Catarina, teve a responsabilidade reconhecida pela morte de um caminhoneiro que trabalhava para a empresa. A decisão é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho.
De acordo com o processo, antes do acidente fatal, o caminhoneiro teve problemas com o veículo da empresa e procurou uma oficina. De lá, seguiu na garupa da moto de um mecânico para comprar bateria para o caminhão. No deslocamento, a motocicleta em que estavam bateu de frente com outro veículo, o que causou a morte do caminhoneiro. Após o acidente, a filha menor e a esposa do trabalhador entraram com ação na justiça. Os pedidos da família para receber indenização por danos morais e materiais não foram aceitos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região em Santa Catarina. O TRT manteve a sentença que considerou que a atividade de motorista de caminhão não expôs o trabalhador a riscos além dos experimentados por todos que transitam em vias públicas. A família recorreu ao TST. Para o relator do caso, na terceira turma, ministro Maurício Godinho Delgado, apesar de o trabalhador não estar conduzindo o caminhão no momento do acidente, o deslocamento na motocicleta foi motivado pela necessidade de comprar uma bateria para o veículo da empresa. Ele considerou que a controvérsia deveria ser examinada sob o enfoque da responsabilidade objetiva, já que o fato imprevisível estava ligado à atividade da empregadora e acobertado pelo conceito de risco mais amplo. O relator explicou também que a eventual corresponsabilidade de terceiro pelo acidente pode afetar o grau de responsabilidade da empresa, o que diminui o valor da indenização, mas não exclui o dever de indenizar. Por isso, o processo vai retornar à Vara do Trabalho de origem para que os pedidos de indenização sejam analisados. Assim, o colegiado entendeu que, em razão do risco da atividade, a responsabilização do empregador não depende da demonstração de culpa ou de dolo. A decisão foi unânime. Veja a seguir, vamos conhecer o projeto Escola Amiga da Adoção, iniciativa da Vara da Infância e da Juventude de Toledo, no Paraná. Os detalhes em instantes, voltamos já. A urna eletrônica garante que o maior número de pessoas possam participar das eleições por meio dos seus votos. Por isso, há diversos mecanismos de auditoria e de verificação dos resultados, como, por exemplo, a cerimônia de votação paralela. Se você ainda tem alguma dúvida, busque informações sérias e seguras. A urna eletrônica é o portal para a democracia no Brasil. Defendê-la é garantir eleições limpas, transparentes e seguras. E agora olha só que iniciativa incrível. No município de Toledo, no Paraná, a Vara da Infância e da Juventude está levando o tema adoção para dentro das escolas. Afinal, nada como conversar abertamente sobre o assunto para desmistificar e naturalizar esse processo tão carregado de amor. Essa prática venceu o prêmio do Conselho Nacional de Justiça Prioridade Absoluta no eixo protetivo na categoria juiz, em reconhecimento ao trabalho do magistrado Rodrigo Rodrigues Dias, idealizador do projeto Escola Amiga da Adoção. O Escola Amiga da Adoção foi desenvolvido pela Vara da Infância e Juventude de Toledo. A iniciativa surgiu a partir de conversas com as famílias adotantes. Pais e mães relataram que sentiam falta que as unidades de ensino falassem sobre o tema e conscientizassem os alunos quanto ao tratamento dado aos estudantes adotados. A família, pela via da adoção, foi vista e está sendo apresentada dentro do espaço escolar como um modelo de família que precisa ser aceito e precisa ser acolhido. E hoje, a cultura de adoção que a gente tanto preza e o fim do preconceito, ele tem iniciado e tem trazido muitos frutos. A prática começou em 2018 com a assinatura de um acordo entre uma escola particular e o judiciário local. A instituição se comprometeu a fazer uma alteração no projeto político-pedagógico e incluiu a temática da adoção nas diretrizes educacionais. A gente se preocupa muito também em trabalhar com os estudantes, com a família, com os professores, para desenvolverem todos a empatia entre eles, né? E os resultados sempre são fantásticos, porque a gente consegue lidar com naturalidade, os estudantes também, tanto quem é adotado, tanto com quem participa do projeto,
e o respeito entre todos. O Escola Amiga da Adoção esclarece no dia a dia sobre as mudanças que ocorrem na vida de uma criança ou adolescente durante o processo de ter uma nova família, como a mudança de nome, por exemplo. É importante que desde o início a criança seja respeitada e o nome escolhido por ela e pela família sejam aceitos, tanto entre as crianças como a equipe escolar. Assim, facilita a criação de novos vínculos, dos vínculos que estão sendo formados nessa nova família e fortalece a parceria entre escola e família. Também são tratados assuntos como acolhimento, abrigamento, mitos, preconceitos e, principalmente, solidariedade com os colegas. Das 50 instituições de ensino públicas e privadas de Toledo, 38 fazem parte do Escola Amiga da Adoção. Ainda no mês de outubro, vão ser capacitados cerca de 1.500 professores. O projeto vai ser levado agora para outros 2 municípios vizinhos. Bom, para falar agora sobre esse projeto tão bacana, eu converso ao vivo, de forma remota, com o juiz da Vara da Infância e Juventude da comarca de Toledo, no Paraná, Rodrigo Rodrigues Dias, que é idealizador desse projeto. Seja muito bem-vindo, doutor Rodrigo. Parabéns, em primeiro lugar. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo aí. Conta pra gente como é que vem sendo essa troca com as escolas, o fruto desse trabalho tão incrível de vocês. Bom, antes de mais nada, obrigado pelo espaço, obrigado por nos receberem, né, de Toledo aí para o Brasil todo, via TV Justiça. A gente tem recebido, acho que a Rita, ela sintetizou bem, né? A gente tem cultivado a cultura da adoção, né? E mostrado através das crianças e da comunidade escolar e dos adolescentes, suas famílias, que a adoção é só uma outra forma da gente conceder à criança e adolescente o direito à convivência familiar. Né? Então, a gente tem realmente conseguido esse diálogo com a rede de educação e essa possibilidade da adoção não ser alguma coisa escondida, sobre a qual ninguém fala, que ninguém toca nesse assunto por ser uma espécie de segredo. Essas crianças não são mais na escola a alienígena que veio através da adoção. Né? Ela é só mais um filho e filha de pais e mães, ou pais e pais, e mães, que as amam profundamente, apesar de não serem filhos biológicos. Doutor Rodrigo, antes desse projeto, conta pra gente o que acontecia na prática nessas escolas. Às vezes, até por falta, né, de informação, esses educadores acabavam ali usando termos inadequados, ou essa criança se sentia ali... de alguma forma sentia o preconceito dos próprios coleguinhas ou da instituição? Quais situações aconteciam no dia a dia, por exemplo? A primeira situação que nos chamava a atenção era a questão do nome, né, que a Glorete adiantou na reportagem. Então, entre a gente dar a guarda para fins de adoção e a adoção sair, há um período, que é o estágio de convivência, a criança não tinha um nome escolhido pelos pais, ou pelas mães, ou pelos pais e mães, e a escola, às vezes, se recusava a chamar essa criança pelo nome escolhido, e muitas vezes a criança participava desse processo de mudar o próprio nome. Esse era um grande obstáculo. O segundo obstáculo muitas vezes, a escola não entendia esse momento específico da formação de vínculos dessa família e das dificuldades dessa formação de vínculo e ficar insistentemente chamando essa família, que já está com algumas dificuldades, muitas vezes, no estabelecimento da adoção, e isso ganhava uma magnitude maior com a comunidade escolar, numa cobrança excessiva de não entender que é um momento conflituoso, é um momento que a gente está acompanhando essa família, e muitas vezes nem nos chamava, né, a equipe técnica do Poder Judiciário para trabalhar junto nesse momento e esclarecer o que aconteceu. E a outra questão também que era o olhar de caridade, né? Essa criança era vista com piedade, essa família que ela adotava, uma família que estava fazendo um ato de muita caridade, tirando essa criança do acolhimento, por exemplo, né? E isso impacta na própria formação do vínculo, quando a própria escola olha essa criança e essa família dessa forma. Essas são algumas questões, teriam outras, mas enfim, vamos conversando. Quer dizer, vocês estão ajudando, né, a desmistificar essa questão na sala de aula e estão também afastando, conseguindo aí contornar essas fragilidades. Quais os resultados, essas famílias, o que o senhor tem ouvido aí como fruto desse trabalho que foi premiado pelo CNJ? Daqui a pouquinho a gente fala sobre o prêmio.
foi assim, a gente tem visto realmente, por exemplo, a questão do nome está quase absolutamente superada, né? Tinha uma questão burocrática nas escolas públicas que a gente já superou. Até as atividades pedagógicas que estão sendo feitas, a equipe ela orienta os professores e professoras a trabalhar isso, né? Então, por exemplo, eles trabalhavam a família, me traga uma foto da sua mãe grávida, né? Ou vamos trabalhar o registro de nascimento quando essa criança ainda não tinha mudado o registro. Não sabiam trabalhar e ficavam com vergonha, às vezes, de falar do período que a criança ficou no acolhimento. E a gente fala, não, isso faz parte da história dessa criança, né? No acolhimento aqui de Toledo, a gente tem o projeto Fazendo Sua História. Então, quando a criança é desacolhida, tem um álbum de fotos, se ela deu o primeiro passo na casa-abrigo, se caiu o dentinho a primeira vez, como foi o primeiro dia de escola, que tinha quem amasse essa criança, né? Não é um período que você se apaga da vida dela. Então, tudo isso a gente vai auxiliando a escola a trabalhar, e a gente já vê isso com as próprias famílias do Grupo de Apoio à Adoção, de onde saiu todo esse projeto, trazendo para a gente o feedback de que, olha, está muito mais fácil trabalhar na escola, né? E nossos filhos se sentem até à vontade nesses eventos que as escolas fazem, nesse momento do 25 de maio, que é o Dia Nacional da Adoção, crianças que são vindas, né, oriundas da adoção, contando abertamente as suas histórias e se sentindo acolhidas. Esse é o maior prêmio que a gente pode ganhar num projeto desse. Que bacana. Bom, esse prêmio aí não tem preço de fato, mas o senhor foi reconhecido pela prioridade absoluta do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Como é que foi essa premiação e também a visibilidade, né, que ganha o projeto e a sociedade também que ganha essa consciência e de tornar a adoção ali um assunto palatável, cotidiano no nosso dia a dia, né? Já deveria ser. Assim, a gente... eu sempre tive muita, eu e a minha equipe, o Grupo de Apoio à Adoção, ele é de 2018, né? Então, os projetos, muitos vêm deste grupo de apoio, inclusive Escola Amiga da Adoção. E eu sempre pensei, não é por isso que a gente faz, eu sempre fui muito retraído em, não precisa disso, né? Enfim, acabamos que inscrevemos os projetos no Prioridade Absoluta e foi uma alegria enorme para nós termos esse reconhecimento. E esse reconhecimento, ele acaba se desdobrando em dar voz a essas pessoas que estão ligadas à adoção e essas famílias, essas escolas que toparam, que estão conosco nesse projeto e nos dá muito mais amparo e apoio. A gente tinha tentado já com a rede pública de ensino numa gestão anterior e a gente não tinha tido adesão quase do prêmio e com a atual gestão a gente conseguiu, a gente fez uma capacitação virtual, né, e alcançamos 1.700 professores, né, então a gente consegue, deu uma grande catalisação, foi um efeito catalisador ao projeto e a consciência de adoção na nossa comarca, né, então, e até o próprio apoio do Tribunal de Justiça, né, o Tribunal de Justiça apoia com muito mais vigor, vamos chamar assim, até financeiro, que muita coisa a gente fazia, pedindo, arrecadando valores para fazer campanhas. Ajudou a turbinar pudesse fazer. Essa questão financeira também, né? Maravilha, doutor Rodrigo Rodrigues, direto da comarca de Toledo, no Paraná. Parabéns mais uma vez pela iniciativa do senhor, de toda a equipe. Um abraço para vocês todos. Muito obrigada pela participação. Boa tarde. Boa tarde, obrigado por me terem aqui. Tchau, tchau. Veja a seguir no próximo bloco, o Superior Tribunal de Justiça decide que a avó, em casos excepcionais, pode propor ação de destituição de poder familiar e adoção. Os detalhes daqui a pouco, voltamos já. A urna eletrônica, uma vez ligada na tomada, funciona de forma isolada, ou seja, não há conexão com a internet, não há conexão com nenhuma outra rede que possibilite o acesso remoto aos seus dados. Nela, há 30 camadas de segurança, fora as diversas etapas de auditoria. O sistema eleitoral brasileiro ele é confiável, não só pela constatação técnica inerente a ele, mas também pelo nosso histórico de eleição.
Na sessão plenária de hoje de manhã, o Tribunal Superior Eleitoral negou um pedido de direito de resposta de Fernando Haddad contra Tarcísio de Freitas, ambos candidatos ao governo de São Paulo. Haddad afirmava ter sido prejudicado pela campanha de Tarcísio, que teria descontextualizado uma fala do ex-presidente Lula. O plenário entendeu que não houve irregularidade na propaganda de Tarcísio. Ao fim da sessão, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, convocou os eleitores a irem às urnas no domingo e lembrou que o voto vai repercutir na vida de todos. E agora atenção, quem não votou no primeiro turno das eleições pode e deve votar no segundo turno no próximo domingo. A votação acontece das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde pelo horário de Brasília. Lembre-se, antes de votar, confira o local da sessão do título de eleitor ou e-título da Justiça Eleitoral e leve um documento oficial com foto. A colinha com os números dos candidatos para usar na cabine também é super bem-vinda, viu? Desta vez você vai votar para governador ou governadora se tiver segundo turno aí no seu estado e para presidente da República. Mas atenção, se por acaso você não votou no primeiro turno, não se preocupe. Você pode votar agora, no dia 30 de outubro. Cada turno de votação é uma eleição independente. Somos mais de 156 milhões de eleitores e eleitoras aptos a votar, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Ainda tem alguma dúvida? Acesse tse.jus.br e fique por dentro das eleições. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a avó, em casos excepcionais, pode propor ação de destituição de poder familiar e adoção. É mais do que um carinho de avó. Para Dona Marlene, a vida do neto sempre foi sinônimo de responsabilidade. Desde que os pais de Bruno se separaram quando ele tinha apenas 2 anos, ela assumiu todos os cuidados no dia a dia dele. E eu me sinto como mãe, né? Então trato igual tratei todos os meus filhos, né? O que é que eu fiz pelos meus filhos, o que eu e meu marido fizemos, na verdade, né? É cuidar desde que nasce, os cuidados maternos normais, levar a médico, né? Dar medicação, matricular em escolas, né? Então tudo isso que a gente fez por todos os outros filhos, fizemos por ele também. Uma relação que agora Bruno quer que seja formalizada. Ele decidiu pedir na justiça que o nome dos avós conste na certidão de nascimento dele. Eu sempre fui criado por ela. Então, assim, a importância que ela tem na minha vida deles, tanto da minha avó quanto do meu avô, são tão grandes que eu posso, hoje em dia, olhar para a minha certidão de nascimento, para o meu registro geral e ver que o nome deles consta lá como se fossem os meus pais. Isso, para mim, tem uma importância muito grande. Até pelo fato de olhar e ver que hoje em dia, de fato, eles que me criaram e eles merecem esse cargo. A filiação socioafetiva é regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça e reconhece a relação de afeto, e não só a biológica, para acrescentar no registro de nascimento o nome dos pais socioafetivos. Este advogado explica que outra situação é a adoção por ascendentes, quando é destituído o poder familiar. E, neste caso, uma situação mais rara, por conta de uma previsão que está no artigo 42 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Que o legislador ele tentou, de uma certa maneira, evitar uma possível confusão patrimonial, uma confusão hereditária, inclusive nesse sentido. Que na medida em que você permite que um ascendente adote um descendente, você vai ter ali, de uma certa maneira, uma confusão até na estrutura familiar. E isso pode ter reflexos de ordem patrimonial também. O que deve se observar no caso concreto é o melhor interesse da criança e do adolescente. Em um caso julgado pelo STJ, uma avó que pretende adotar a neta recorreu de sentença que a considerou parte ilegítima para ajuizar ação de destituição do poder familiar contra a mãe biológica, juntamente com pedido de adoção. De acordo com o processo, a avó paterna alegou que a mãe biológica abandonou a criança meses após o nascimento e que a paternidade só foi reconhecida judicialmente após a morte do pai. Ela também esclareceu que mantém a guarda da neta há cerca de 15 anos, o que demonstraria um vínculo materno e não apenas de avó. O juiz, em primeira instância, encerrou o processo sem avaliar o mérito, sob o fundamento de que há no Estatuto da Criança e do Adolescente uma expressa vedação legal para a adoção de netos pelos avós. O Tribunal de Segundo Grau confirmou a sentença.
No STJ, a relatora ministra Nancy Andrighi lembrou que, segundo precedentes da Corte, é possível que avós adotem seus netos, desde que isso não gere confusão na estrutura familiar, problemas relacionados a questões hereditárias ou fraude previdenciária, nem seja uma medida inócua em termos de transferência de afeto ao adotando. Sobre o caso analisado, a relatora observou que as razões do pedido de adoção sugerem que existe um vínculo socioafetivo materno-filial, não apenas avoengo, o que torna possível, em tese, a aplicação do entendimento excepcional do STJ. Ao dar provimento ao recurso, Nancy Andrighi destacou que é imprescindível que todas as alegações da avó e as circunstâncias do caso sejam examinadas pelo juízo de primeiro grau, a fim de aferir a eventual presença dos pressupostos para a desconstituição do poder familiar e a consequente adoção da adolescente pela avó. Nós temos vários arranjos familiares no Brasil e isso é de extrema importância. O Poder Judiciário reconhecer isso como uma família. E hoje a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Excelente tarde. Tchau, tchau.